Porque o teu argumento é, se Deus existe, cadê Deus? Tantas pessoas morrendo na África de fome, tantas pessoas morrendo de guerra, tantas pessoas matando pai, matando filho, matando marido, não sei o que, matando mulher, isso, aquilo, outro, matando avó, isso, aquilo, outro, crianças aí com poucos anos de idade, criança com 10, 12 anos matando pai, matando mãe e não sei o que, isso, aquilo, outro, criança com 8 anos de idade matando família inteira, isso, aquilo, outro, e por aí vai. E a maldade não para. Você tem esse questionamento, mas se você abrir o teu coração para Cristo e você abrir esse livro aqui, esse livro aqui fechado, ele é um livro comum, mas ele aberto é a palavra do nosso Pai. Esse livro aqui aberto, todas as pessoas que já leram ele por aí afora, a maioria se tornaram ex-bruxo, ex-macumbeiro, ex-homicida, ex-assassino, vai botando tudo no pacote. Ex-estuprador, ex-matador, ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-bandido, ex-ateu. Vai colocando assim, ó, vai falando tudo de ruim que não presta. Esse livro aqui, ele é poderoso. Ele é poderoso. Porque ele é a palavra que saiu da boca do Criador, do Todo-Poderoso. Esse livro aqui, ó, ele é transformador. E não precisa você ler ele todo de uma vez. Se você tiver tempo, louvado seja Deus. Mas lê 3 capítulos por dia ou 1 capítulo por dia. Se você ler 3 capítulos por dia, em menos de um ano você lê a Bíblia. Em menos de um ano você lê a Bíblia. E Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Te garanto, você não vai ser mais um ateu, você vai ser um ex-ateu, uma ex-ateia. Vai ser tudo que não presta. E o meu desejo, que nós nos encontramos naquele dia nos ares, e você chegar para mim e falar, Edinaldo, nós nunca, possivelmente nós nunca vamos nos ver aqui, mas o meu desejo é que naquele grande dia nós nos encontrarmos nos ares, e você lembrar desse dia aqui, dessa pregação. E nós nos abraçar e estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Aí sabe o que acontece? Aí você vai estar em um lugar lindo, belo e maravilhoso, o qual você desejava que fosse aqui. O qual você desejava que fosse aqui. Mas você vai estar em um lugar aonde nunca mais vai haver a morte, nem pranto, nem dor, nem velório, nem tristeza, nem matança, nem nada de ruim, nem Satanás, nem seus anjos, nem nada de ruim, nem roubo, nem furto, nem nada mais. Aí sim, você, crendo na palavra, aceitando a Cristo, você sim vai estar no lugar dos seus sonhos, que é uma vida eterna, sem morte, sem pranto e sem dor. E com o nosso Criador, com o nosso Pai. E Ele está lá em cima nos esperando. Que um dia, antes de nós nos encontrarmos, eu possa receber um comentário teu em qualquer uma das nossas redes sociais. Edinaldo, eu sou uma ex-ateia, eu sou um ex-ateu, porque não foi à toa que você caiu aqui. Digo, não é arrogância, não é merecimento, mas nenhum ateu que já tem caído de batido de frente comigo, olho a olho, não permaneceu ateu grossarião e já veio falar do nosso eternão para o Deguretião Prichão. E o mesmo que eu pedi, eu estou pedindo para você, faça o mesmo. Abra o teu coração. Abra a palavra de Deus.
E você vai ser um ex-ateu, uma ex-ateia. E nós vamos estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, vamos lá, continuando. Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gênesis capítulo 19, verso 12 ao 16. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando. Para a honra e glória do nosso Pai, vamos lá. Continuando. Vamos lá, ó. Então disseram os homens a Ló. Quem? Os anjos do Senhor. Vamos lá, ó. Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Que lugar é esse? Aqui é a história, talvez você deve conhecer. Aqui, ó, para você que não sabe, ó, destruição de Sodoma e Gomorra. Para você que não sabe, Gênesis capítulo 19, verso 12 ao 16. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Vamos lá, continuando. Verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejavam com ele. Está pedindo Agnaldo por isso. Sabe o que acontece? Muitas pessoas estão nessa mesma pegada de hoje. Aí eu te pergunto aqui, ó, esse povo de Sodoma e Gomorra ouviram falar do dilúvio ou não? Esse povo de Sodoma e Gomorra tinha certeza que o dilúvio matou a todos ali ou não? Esse povo tem certeza, sabia, tinha um pleno conhecimento que o nosso pai Noé passou 120 anos pregando ou não? Tinha, não tinha? Com certeza tinha. Com certeza tinha. Só que Satanás, com a sua sagazice, vai botando coisa que nem existe no dicionário assim, ó, com as suas astúcias, com as suas artimanhas, cegou todo aquele povo ali. Sabe por quê? Porque ele é o Deus deste século. Ele é o Deus deste século. Não é só porque está escrito aqui, não. Porque desde o nosso pai Adão, da nossa mãe Eva, Satanás veio aqui, ó, na trajetória de destruir todo o plano da salvação. E tem vídeo aí no canal falando sobre isso. As artimanhas de Satanás para destruir o plano da salvação. E sabe o que acontece? Nós também estamos sabendo que o dilúvio matou toda aquela multidão lá ou não. Nós aqui também estamos sabendo que Sodoma e Gomorra foi destruída, sim ou não? Primeiro está lá o lugar até hoje, né? Até hoje destruído, né? E o que mais? Inabitável. Só o quê? Sal e enxofre. Vamos continuar lendo o texto? Vamos continuar? Vamos lá. Aqui, ó. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram,
para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fogo na cidade. Aí eu te pergunto, misericordioso, quem estava ali, atuando ali, cheio de misericórdia? A graça, com Ló. E tem um problema aí. Os genros de Ló achou que ele estava brincando, não foi? Os genros de Ló acharam que eles estavam brincando. E nessa brincadeira morreram queimados. E outra, perdidos. Morreram perdidos. Lembra? A graça, ela é de eternidade a eternidade. E o desejo da graça, do princípio aqui da queda do nosso pai Adão e nossa mãe Eva, é que todo aquele que peca, confessa seu pecado, abandona seu pecado, se arrepende e seja uma nova criatura. Por isso que Cristo ainda não voltou. Você acha que com a tecnologia que tem, há quantos anos tem inventado a internet aí afora, ainda se nós, o homem, não pudesse pregar por onde tem aldeias por aí afora, há quantos anos tem internet por aí afora, ou há quantos mil anos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi assunto ao céu, você acha que os nossos irmãos mesmo apóstolos, após ele ter morrido, só o nosso irmão João morreu na cidade de Éfeso no ano 103 depois de Cristo, entre 94 e 96 anos. Você acha que ele passou, vou colocar aí que o nosso irmão tenha passado aí, ó, vou colocar aqui por baixo, 50 anos pregando só. Estou botando lá embaixo, 50 anos. Você acha que nesses 50 anos, eles pregando por ali afora, você acha que o nosso pai não tinha alcançado todo o globo terrestre ali, toda a população, que não era tanto como é hoje? Você acha que não? E sabe por quê que o nosso pai não fez isso? Pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais e pelo que a palavra dele fala, que os montões de misericórdia dele se renovam a cada manhã? Porque ele é amor, ele é justo. E quando ele vier buscar o povo dele, ninguém vai poder dizer que não teve a oportunidade de ser salvo, de aceitá-lo como seu Salvador. Nem a mim, nem a você. Possa ser que eu não esteja aqui, nem meus descendentes, nem o seu. As profecias estão se cumprindo, Cristo está voltando, mas ele é que é o dono de tudo. Assim como nossos pais passaram 40 anos no deserto, uma viagem tão curta. Vou colocar ali, ó, vou colocar estourando aqui, ó, uma viagem de 30 dias, estourando até 40 dias por aí afora. 40 anos. Mudou tudo, mudou tudo. E pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé, eu vejo que o nosso Pai também mudou tudo, para que até mesmo os nossos irmãos apóstolos não alcançassem com os discípulos, formando discípulos, enviando para cá, enviando para lá, enviando para cá, enviando para lá, enviando para cá, enviando para lá. Vamos supor aí que com 200 anos, alcançasse toda a população. E então, meus irmãos, pegou aí como é que a banda toca? É desse jeitinho aí mesmo. Sabe o que que acontece? Muitas pessoas hoje em dia estão vivendo da mesma forma. E detalhe, os próprios que aceitaram a Cristo, estão vivendo assim, ó, isso aqui não é nada não. Isso aqui não é nada não, Deus é bom e eu já estou salvo.
Eu já tô salvo aqui, ó. Eu vivo no tempo da graça. Não, isso aqui é só um pecadinho assim, ó. É só um pensamentinho assim, ó. Não. O sangue de Cristo nos remiu e nos purificou de toda injustiça, de toda imundiça. E pronto, e acabou. Deixa eu te falar uma coisinha aqui, ó. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá falando que é para o mundo inteiro? Não. Para todo aquele que nele crê. Lembra? Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos lá, meus irmãos. Continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Nós estamos cientes. O dilúvio levou aquela multidão. Sodoma e Gomorra só escapou Ló, suas duas filhas e a esposa. Depois a esposa morreu. É uma longa história isso aí. E sabe o que acontece? Pouquinhos. E o que está escrito também, Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vai ser pouquinhos que vão se salvar. E nós vamos ver aqui, vamos lá. O amor do nosso Pai. Vocês ainda vão ver o amor do nosso Pai é quando nós estivermos fechando o vídeo aqui agora. E é do mesmo jeito que o nosso Pai foi amoroso, misericordioso com aquele povo do dilúvio, ainda com aquele povo todinho que se perdeu, Deus ainda foi misericordioso, que viu pela sua onisciência que aquele povo de Sodoma e Gomorra ali não se arrependia mesmo, mas mesmo assim, para que Ló não tivesse o que falar com Deus sobre os seus genros, ele ainda pediu ainda, ó, eu tenho certeza que o nosso Deus, o nosso Eterno, sabia que o genro de Ló, os dois genros de Ló, não ia acreditar nele. Agora imagine, se o nosso pai falar assim, ó, Ló, vamos, mete o pé e deixa teu genro para lá. Não. O amor dele falou, vai lá, pega lá, tem mais alguém dos teus aqui? Tem mais alguém dos teus? Vai lá, pega lá. Pega lá, vai lá buscar. Imagine o que Ló ia pensar do nosso Eterno. Ó, desperta tu que dormes, porque todo dia que nós amanhecemos, é uma gratidão diante do Eterno que nós temos que ter. Por isso que nós temos que fazer o nosso culto de manhã. Por isso que nós temos que estar na presença do Eterno de manhã. Acordar, se não der tempo de acordar, se você estiver na tua correria, mas vai orando para o teu trabalho, na comunhão. E outra, peça ao Senhor quando você se deitar, você pode dormir 3, 4 horas do seu horário de trabalho, isso aqui do outro, da hora que você trabalha. Clamou Eterno, Pai, arranca de mim, Pai, todo esse cansaço do meu corpo. Pai, tem misericórdia de mim, arranca todo esse cansaço. Pai, para mim ter o privilégio, Pai, de eu acordar, Senhor, daqui 4 horas, daqui 5 horas, Pai. Pai, para mim ter o privilégio de eu me ajoelhar na Tua presença. Deus é poderoso para tudo isso, porque Ele é o nosso Criador. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amanheça com Cristo, anoiteça com Cristo, dorma com Cristo, acorde com Cristo. Deite com Cristo, levante com Cristo, passe o dia com Cristo, porque eu te digo uma coisa, o beneficiado só vai ser nós fazendo isso, só vai ser o beneficiado, somos nós mesmos, eu e você. Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Lembra que aqui é o nosso preparatório, com o nosso português, nosso abreadão, é o nosso preparatório, é a nossa preparação para a eternidade. Para a eternidade. Amém? Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos. Meus irmãos, vamos aqui, dá uma acelerada aqui para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, ó. Mateus capítulo 24, vamos dar esse acréscimozão aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 37 ao 39. Vamos lá, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vamos lá, ó. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está pedindo, Agnaldo. Agora olha aqui, ó. O amor do nosso Pai, para ver se mais alguém iria se salvar, foi até o momento de Noé entrar na arca. O dilúvio começou a cair ainda, a arca ainda estava aberta. Vamos lá ver o que diz a palavra do nosso Pai? Assim a palavra do nosso Pai, o Senhor diz, da mesma forma que o nosso Eterno ainda deu mais 7 dias de oportunidade para o povo, Deus também vai acrescentar ainda dias, meses e anos. E pelo desenrolar profético, eu creio que o nosso Pai já está acrescentando dias, meses e anos, já vem acrescentando dias, meses e anos, dando oportunidade tanto para mim como para você, tanto para muitos outros por aí, mundo afora. Mas, assim como chegou o momento dele fechar a porta da arca, também chegará o momento dele fechar a porta da graça, a porta da salvação. E aí, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não adianta espernear. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Voltando aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá aqui, ó. Isso aí, vamos. É isso aí mesmo. Vamos lá, ó. Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7, verso 10. Verso 10 ao 16. Pegue isso aqui, para ver o tamanho do amor do nosso Pai. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 7, verso 10 ao 16. Vamos ler integral, não tem problema. Vamos lá, ó. Estamos fechando, meus irmãos. Estamos fechando aí. Mais umas 2 leiturinhas aí. Nós fecha aí. Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? 2 leituras ou mais uma leitura aqui, ó. E nós fecha aí. Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Ainda vou passar um negócio na televisão aqui ainda. Amém? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Gênesis capítulo 7, verso 10 ao 16, ó. E aconteceu que, olha só, e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Depois de quantos dias? Depois de 7 dias que os bichos entraram na arca. Vamos ver aqui, ó, em uma ordem assim para você ver aqui como é que a banda toca. O amor do nosso Pai foi até o último segundo. Até o último segundo. Da mesma forma que ele falou que vai ser igual aos dias anteriores de Noé, será também o dia da vinda do Filho do Homem. Vamos lá, ó. Começando aqui de novo, verso 10, ó. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aqui, ó. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, presta atenção aqui, ó. Nesse mesmo dia que começou a cair, lembra? 7 dias, estava preparando, 7 dias.
para cair o dilúvio ainda, para cair a porradona de água ainda. No linguajazão portuguesão, assim, abrenhadão, paraibadão. O Senhor ainda deu 7 dias de oportunidade. 7 dias de oportunidade para ver se alguém ali mais se salvaria. Vamos lá, ó. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Aqui, ó. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vamos lá, verso 12, agora verso 13. Nesse mesmo dia, verso 13, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies. Todo gado, segundo as suas espécies. Todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies. Todas as aves, segundo as suas espécies. Todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Se você nunca tinha ouvido falar isso aí, ó, que Deus deu 7 dias ainda de oportunidade para ver se alguém mais ali se arrependia antes de fechar a porta da arca, agora você está sabendo para você ver o tamanho do amor de Deus.